Boa noite, entrando no ar o programa Canal Aberto, hoje com um debate muito importante dentro do cenário do país, que é a reforma trabalhista. E para contribuir com esse debate, já que o nosso tempo de 1 hora será exíguo para tanta discussão, nós trouxemos hoje para essa bancada o doutor César Nazário, representando a ACI, doutora Cláudia Petri de Faria, advogada e professora da Universidade Fevale, o doutor Emerson Tairone Matti, professor da Universidade Fevale e auditor fiscal do Ministério do Trabalho, e o nosso vice-presidente dos sindicatos comerciais, o senhor Victor Gatelli. Então, para iniciar esse debate, já passando em primeiro lugar para o nosso doutor César Nazário, perguntando se a reforma trabalhista foi boa, quais são os defeitos dessa reforma, quais são as críticas, as considerações iniciais então do Dr. César Nazário. Bom, antes de mais nada eu agradeço o convite para participar desse debate. Como representante da ACI e advogado já há quase 35 anos da entidade, nós estamos acompanhando essa reforma já há muito tempo. E realmente a classe empresarial ela vê com bons olhos a reforma trabalhista. Claro que toda lei nova ela vai ter contestações, ela até se adaptar a médio ou longo prazo vai haver divergência entre as classes, entre a justiça, mas ela era de suma importância para modernizar a nossa legislação trabalhista. Nós não podíamos mais ficar ao abrigo da CLT, que é uma norma de 43. A reforma trabalhista nós podemos dizer que é a maior alteração existente no Brasil das normas trabalhistas. Nós não podemos dizer que a CLT foi uma reforma. A CLT foi uma consolidação das leis do trabalho. Eu sei que meus colegas vão dizer daqui a pouco que ao longo dos anos houveram alterações na CLT, mas a reforma trabalhista ela traz novidades e o ponto central é a negociação coletiva. Eu não gosto de usar o termo a prevalência do negociado sobre o legislado, que eu acho errado, porque nós estamos falando de que a negociação vai se sobrepor à lei. A negociação ela vai ter força de lei. E isso é que nos traz segurança jurídica para as partes e principalmente no judiciário trabalhista. Nós não podemos mais aceitar negociações serem anuladas na Justiça do Trabalho. Um país como o Brasil, imenso, é um continente, com regiões das mais diversas, não podemos deixar uma legislação, o Estado legislar sobre o país inteiro. Nós temos que dar preferência às negociações, principalmente coletiva. O empregado ele está bem representado pelo seu sindicato, que poderá negociar livremente essas novas normas. Ele não é obrigado. Então, quando dizem que essa reforma está precarizando os direitos, eu não concordo. Não está sendo suprimido ou alterado nenhum direito social previsto na Constituição Federal. Se houver alguma negociação nesse sentido, o sindicato pode não negociar. Ele não é obrigado a aceitar. O empregado não é obrigado a aceitar. Então, o que está regrando, e é o ponto central, claro que tem muitas normas nessa legislação, é a prevalência, a negociação coletiva, abrindo espaço aos sindicatos para negociar.
Mas eu digo ainda mais, podemos discutir isso ao longo do debate. A reforma também dá ênfase aos acordos individuais. Isso a gente vê que na mídia e alguns não estão notando que em vários itens da reforma o empregado e o empregador poderão livremente acordar. Eles poderão estabelecer regras sobre compensação de jornada, banco de horas e outros itens a mais através de acordo individual, não necessariamente através de negociação coletiva. Então, eu vejo com bons olhos, como eu disse, um país imenso, nós não podemos comparar Novo Hamburgo ou uma região de Novo Hamburgo com uma atividade lá do Piauí. Não estou desmerecendo o estado do Piauí, mas nós temos divergência, nós temos situações de mercado bem diferentes. Na nossa própria cidade de Novo Hamburgo, nós temos diferença entre as atividades. Então, por que não deixar empregado e empregador negociarem as condições de trabalho livremente? Perfeito. Esse é o ponto central. Perfeito. Que eu gostaria, num primeiro momento, de falar. Perfeito. Obrigado, doutor César. Vitor Gatelli, parece que a posição do sindicato não é bem essa, né? A gente tem uma outra discussão, o sindicato tem uma outra discussão a respeito desse tema da questão do negociado sobre o legislado. A gente vai ter que separar por tópicos que são, né? Aí tem essa questão, tem a questão das horas em itinere, tem a questão da diminuição do período, por exemplo, ali de almoço, né? Trabalho intermitente é um assunto também bastante complexo e eu acho muito importante. Exatamente, tem uma questão que pode ser abordada também, a questão da terceirização, né? Então são vários temas aí que a gente vai ter que esgotar e uma hora não vai ser um tempo, né, hábil para tanto debate. Mas, Vitor, nessa questão que o doutor César colocou sobre a questão do negociado sobre o legislado, qual a tua posição, como é que o movimento sindical vê essa questão específica? Bom, queria saudar aí os debatedores, agradecer essa oportunidade, cumprimentar os telespectadores. Essa questão do acordado ser superior ao legislado, nós vemos com muita preocupação. O doutor César referiu também o acordo individual. Pelo que me lembro de ter lido no projeto, o acordo mais individual seria a rescisão por comum acordo. Precisaria olhar de novo aqui para resgatar isso. Mas quando fala de acordo sobre a lei... O banco de horas até 6 meses poderá ser por acordo individual. Sim, é um assunto específico, então, para o indivíduo lá na empresa, junto com o seu empregador. Mas na questão mais ampla do acordo se sobrepor à lei, o projeto fala de uma criação de comissões de empregados por empresa. E isso a gente vê com muita preocupação. Porque eu vou citar nomes, né? Vamos pegar uma rede aqui como a Colombo, por exemplo. Pelo número de funcionários que essa empresa tem aqui no Rio Grande do Sul, um grupo de 3 ou 5 pessoas, não me lembro bem, representaria os empregados de todo o Rio Grande do Sul, lá em Farroupilha, com o proprietário, para discutir algumas coisas. Tá? Como é que vai se dar essa escolha? Que representação é essa? O mandato é tipo CIPA, 1 ano. Que poder essa gente vai ter de chegar lá e dizer não concordamos, quando a porta da rua, em muitos casos, é serventia da casa. Então, isso no nível mais local. No nível nacional, se a gente pegar a Walmart, que tem filiais em todos os estados, um número muito reduzido de pessoas por estado se reuniria com a direção da empresa e faria um acordo que valeria para todo o país. E os sindicatos estão afastados desse processo. Então, esta é uma questão que nos preocupa sobremaneira. A gente tem ouvido de que nenhum direito vai ser retirado. Queria aproveitar as considerações iniciais aqui para mencionar um artigo desta nova lei que atinge diretamente os trabalhadores do comércio, que é o artigo 457, que tem uma redação incoerente, eu diria, mas da forma como está escrito, deixa margem para que o comissionado tenha como garantia no fim do ano, para o 10º, para as férias, o salário mínimo. Porque lá diz assim, prêmios pagos habitualmente em dinheiro
terão natureza indenizatória. Quer dizer, isso não conta para o fundo de garantia, não conta para o INPS, não conta para as férias, não conta para a mulher que vai ficar os 4 meses em casa de licença gestante. A garantia dela é salário mínimo. Então, para nós comerciários, só este artigo é sim uma precarização. Isto não garante gerar mais empregos, tá? E retira sim parte do nosso 10º, parte das nossas férias e parte do nosso fundo de garantia. Eu diria assim, estamos de luto por conta deste projeto. Doutora Cláudia Petri de Faria, a sua posição a respeito desse tema? Bom, inicialmente eu cumprimento Fernando e aos colegas aqui de mesa, cumprimento aos telespectadores. Obrigada pelo convite. Acho, como eu te dizia antes, que nós vamos precisar de muitos programas para discutir, porque as dúvidas que vão surgir a partir de agora, a partir do momento em que houver efetivamente essa alteração legislativa, serão grandes, né? Acho que sim, nós precisávamos de uma reforma trabalhista. A nossa CLT, como bem disse o colega César, ela é de 1943, há vários aspectos que já estavam defasados, mas penso que nós precisávamos ter uma análise melhor por todas as entidades, especialmente pelas entidades de classe, tanto do âmbito patronal quanto do âmbito dos trabalhadores, né? Nós temos vantagens, sim, havia situações que precisavam ser modificadas, né? Como, por exemplo, a questão do sócio, que saía da empresa e daqui a pouco ele era chamado a integrar a lide, sem nunca mais ter tido contato, qualquer administração, com o empregador, tá? Precisávamos olhar também a questão da prescrição no processo de trabalho, mas me preocupa, um dos aspectos que mais me preocupa aqui é justamente a questão da possibilidade do acordo individual. Não vejo no nosso país hoje, para a maior parte dos trabalhadores, a possibilidade de negociarmos em pé de igualdade empregado e empresa. Vejo, o Vitor comentava aí a questão das comissões, mas um aspecto que mais me chama a atenção é a possibilidade da extensão da jornada de 12 horas, através de um acordo individual. É sabido que uma jornada de 12 horas, ela mesmo tendo um intervalo de 36 horas, ela não vai repor as condições de trabalho, as condições físicas daquele trabalhador, né? Estamos falando de uma jornada exaustiva. Estamos indo na contramão, quando em outros países já há estudos e já há possibilidade de se reduzir a jornada diária, tá? Não é como a jornada de 12 horas diárias, que claro, é uma faculdade, porque vai ficar à mercê de um acordo individual, mas o que a gente sabe? Ou o empregado realiza a jornada, ou o empregador vai encontrar outro que realize. E aí as portas da rua estarão abertas. Então, são esses aspectos que me preocupam bastante. A questão do acordo individual. Acho que quando nós temos um sindicato forte, em condições, sindicato de trabalhadores forte, que tem condições de negociar efetivamente com a empresa, ou mesmo com o sindicato patronal, o empregado estará melhor assistido, com certeza. Mas através do acordo individual, acho que nós vamos ter realmente um retrocesso. E será que nós teremos sindicatos fortes a partir da queda da contribuição sindical também? É um outro aspecto, né? Professor Emerson, em relação a esse quesito específico aí que a doutora Cláudia colocou, dessa relação entre patrão e empregado e o enfraquecimento, de certa forma, dos sindicatos, né, porque vai ter, alguns sindicatos já não estão tão fortes como no passado, né? Como é que o senhor vê essa questão? Então, boa noite, Fernando. Boa noite aos demais presentes, ao Gatelli, ao doutor César, a minha colega, a doutora Cláudia, da Universidade Fevale. Inicialmente, eu vou repetir aos ouvintes um comunicado que eu dei ontem no meu Facebook. Amigos, ontem abateram alguém próximo. A violência está muito complicada hoje em dia. Estou chateado. Nós convivemos durante toda uma vida e mais intensamente nesses últimos 21 anos. Pude ver como ele ajudou tantos e tantas diariamente. Uma pena, derrubaram ele ontem, terça-feira,
Na verdade, foi dia 11/7/2017. Nunca ele vai mais ser o mesmo. Existia muito ódio e preconceito contra ele, e a racionalidade não prevaleceu, infelizmente. Descanse em paz, direito do trabalho. Não esquecerei de você. Na verdade, caríssimos, obviamente, o direito do trabalho parte de um princípio, que é o princípio tutelar ou da proteção. Realmente, como o Dr. César falou, a CLT, ela é, nos seus 922 artigos, outorgada pelo Getúlio Vargas em 1º de maio de 43. Mas desses atuais 922 artigos, apenas 15 são originais de 1º de maio de 43. Óbvio, também concordo com a minha colega Cláudia que era necessário alguma atualização. Porém, esse projeto que foi aprovado pelo Senado, ele é até muito pior do que foi enviado para a Câmara pelo presidente Temer, muito pior. Ele foi muito mais além. O Dr. César, ele falou na questão do acordo individual, e aí eu concordo com a doutora Cláudia, e eu até brinco com os alunos em aula. O empregado, durante a vigência do contrato de trabalho, ele assina qualquer coisa. Se for preciso vender a mãe para manter o seu posto de trabalho, ele venderá. Então, essa questão de que ele vai negociar individualmente em igualdade de condições, isso não existe. Quanto ao fim da contribuição sindical e os sindicatos fortes, que foi o seu questionamento, seria interessante, juntamente com o fim da contribuição sindical, o fim da unicidade sindical. Sim. Por quê? Porque se acaba a contribuição sindical da entidade sindical, ela não tem fonte de renda e ele se torna uma entidade sindical mais forte, mais fraca. Só que a partir da pluralidade sindical, sobrevivem os sindicatos mais aglutinados, mais fortes, né? Que é o que os países, quando não há contribuição sindical obrigatória, existe. Porque se não há contribuição sindical, por exemplo, eu dou trabalho 2 em uma disciplina da faculdade de Direito, e eu calculo para os alunos um sindicato médio, pequeno, uma cidade pequena, que tenha seus 1.500 empregados, cujo piso, na base, cujo piso seja R$ 1.200, e que ele sobreviveria somente com a contribuição obrigatória que é a sindical de março de cada ano. Ele não pagaria, só com ela, os 7 integrantes da sua diretoria, porque o contrato fica suspenso e ele tem que remunerá-los. Né? Então, só com isso, ele não manteria o salário dos seus diretores. Nem pagaria o aluguel, quanto mais o seu advogado, os honorários do seu advogado, justamente para fazer as negociações coletivas e acompanhar a entidade sindical. É uma obrigação, né? É uma obrigação do sindicato de trabalhadores ter uma assistência jurídica. De ofertar uma assistência jurídica à sua categoria. Então, a questão da contribuição sindical, acho que era interessante cair, mas deveria vir junto com o fim da unicidade sindical. Ou seja, que se criassem, se surgissem sindicatos fortes. Só para me complementar minha fala, a professora Cláudia é professora há muitos anos da Universidade Fevale, e como professora ela é representada pelo Simpro-RS, que é uma entidade que representa professores de entidades privadas no Estado. Não só de universidades, mas escolas de ensino médio, ensino fundamental. E esse é um sindicato forte, porque 65% da categoria é associado. Ou seja, a média nacional de associados no Brasil é 17%. Então, minhas palavras iniciais sobre a nova reforma. Doutor César, eu poderia contrapor as alegações dos colegas. Até na realidade a gente abriu espaço para todo mundo fazer Não que eu estou não concordando, mas a ideia é o debate mesmo. O primeiro ponto levantado pelo colega ali, o Vitor, eu discordo porque a reforma está bem clara que aquelas verbas mencionadas, elas não integrarão o salário a fins previdenciários. Ela vai incorporar o salário, ela não vai diminuir o salário do empregado, porque está garantido o salário em média de comissões.
Então, é a minha opinião, eu não estou entendendo dessa forma. Ponto. Só vai ter... Mas Acho que não vai integrar para fundo de depósito fundiário. não, fundo Não, e nem não, contribuição. comissões sim. Está bem claro, ajudas de custo, vale-refeições, diárias para viagem, prêmios, abono, assistência médica e odontológica. Isso. Para esse fim. Não Agora, se salário incorporam- e comissões se incorpora para qualquer fim. Bom, o parágrafo, ele é contraditório. Porque poderá depois gerar dessa essa vírgula, interpretação. Isso é. como nós brincávamos no início, dependendo onde está a vírgula, Não, Sim, pode tem gerar. uma vírgula ali que aí segue. Não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Quais são os encargos trabalhistas? Mas eu vejo encargo trabalhista. Os consultores, fundo doutor. de garantia. Não, Os consultores estão por aí para pegar brechas na lei de e qualquer- minimizar os custos das empresas. qualquer Então, isso lado. aqui... Né? E com relação à questão do sindicato, eu vou dar minha opinião profissional, não é nem pela entidade. Eu também concordo que o fim da contribuição sindical diminui a força do sindicato. Eu acho que tem que ser gradual. Mas antes de tudo isso, eu acho que tem que ter uma reforma sindical. Eu acho que a unicidade sindical não vinga mais no país. Eu acho que tem que dar abertura de nós termos vários sindicatos da mesma atividade dentro do município e aquele que prestar serviço, aquele que mostrar o seu associado, terá a contribuição assistencial e não essa contribuição imposta por lei, que a gente sabe que o destino dela é 60% é para a União. Sindicatos ganham pouca parte, uma parte pequena, né? Mas assim, só voltando à questão da negociação coletiva que vocês estão contra, eu vejo por um outro aspecto, não na questão da negociação coletiva, que a Justiça do Trabalho vem derrubando e o TST vem criando normas, vem criando direitos. Então, a negociação coletiva está para isso, para determinar regras, benefícios, para não depois ser derrubado na lei. Isso eu vejo para o empresário e para o trabalhador ruim. Eu escutava isso ontem, doutor, e estava tentando lembrar do que consta nas nossas convenções. Deixa eu só dar um exemplo, para finalizar esse ponto aí. Desde que eu comecei a ser consultor da CI em 81, as primeiras lições de direito do trabalho eu aprendi que 13º e férias na justa causa não eram devidas. Atualmente eu não tenho segurança jurídica para dizer isso, porque o nosso Tribunal Regional do Trabalho sumulou dizendo que são devidas. Aí o empresário tem que entrar com recurso para o TST, depositar 8, 10 mil reais para tirar esses 2 itens, para excluir da condenação esses 2 itens. Que segurança o empresário tem, o custo financeiro. A demissão, aí às vezes tu a demissão por justa causa é uma exceção. Mas aí tu veja assim, se eu estou dizendo uma situação. Isso não acontece toda hora, todo mês. Não, mas aí eu vejo assim, raro. Mas aí eu te digo assim, a segurança que tu vai passar para a empresa, dizer assim, não vamos recorrer porque é muito dinheiro, não vale a pena discutir esses 2 itens. E aí tu vai orientar o preposto funcionário e dizer assim, vem cá, eu pago ou não pago 13º, porque lá no tribunal eu perco e no TST eu ganho, só que eu tenho que disponibilizar 10, 15 mil reais para recorrer. Isso vai mudar. Considerando que a justa causa teve fundamento. Claro, eu tô alegando que partindo da premissa de que a justa causa é fundada, né? Isso nesse aspecto. Sim. Então, assim, outro aspecto na reforma trabalhista e por isso que os juízes do trabalho estão contra, é a questão de que as súmulas não vão ser mais alteradas sem qualquer precedente legal, sem qualquer precedente jurisprudencial. O TST, para alterar uma súmula ou criar uma norma, vai ter que ter um quórum qualificado. Um quórum colegiado, e aí vai ser publicado no Diário Oficial. Só mais um minutinho, vai ser publicado no Diário Oficial, e a partir dali vai vigir a nova alteração, porque hoje eles alteram uma súmula e se aplica a fatos pretéritos, processos e andamentos,
qual é a segurança jurídica, e a reforma nesse ponto vem da segurança jurídica. O exemplo Obrigado. Sim, na realidade a gente já está chamando, foi tão rápido, né? A gente já está chamando os nossos apoiadores culturais. E antes do intervalo eu já quero deixar uma provocação para o segundo bloco, que é a seguinte. Tem uma série de especialistas que defendem que essa reforma ela vai reduzir a judicialização desses processos aí, desses contratos de trabalho, dessa relação do trabalho. Em contrapartida, há outros especialistas, pelo contrário, pelo que o senhor está falando aí, parece que vai aumentar a judicialização, que daí tem aquele boato que virou senso comum, que o Brasil é o país campeão de processo de trabalho, que parece que também não é verdade, né? Então, são essas provocações que a gente vai trazer agora para o segundo bloco, depois dos nossos apoiadores culturais.